Uma mulher fantástica, uma mulher que ajudou a salvar o mundo, mas esquecida. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro Uma Mulher Sem Importância, da Sonia Pournelle. Este livro vai sair hoje nas livrarias e eu quero agradecer muito à Planeta o facto de me ter cedido este livro antes do livro sair para eu ler. E deixem que vos diga que eu cada vez gosto mais de livros de não ficção, principalmente livros como este, em que acaba por ser um romance, mas sendo um livro de não ficção e um livro que teve uma investigação exaustiva por parte da autora. Eu posso vos dizer que tem 4 páginas de bibliografia e tem 18 páginas de notas. Como veem, a investigação foi mesmo exaustiva. E então, e quem é esta mulher sem importância? Esta mulher sem importância é uma mulher fantástica. Esta mulher chama-se Virginia Woolf e foi uma espia durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma americana que acaba por revolucionar, se quiserem, o papel que se lhe estava destinado na vida. Portanto, ela era de uma família com algumas posses e tinha tudo para ter uma vida calma. Mas ela resolve que não, tenta a carreira diplomática e não consegue apenas porque é mulher e acaba a trabalhar para o Special Operations Executive, que é uma organização que o Churchill fez, chamada Ministério da Guerra Não Cavalheiresca. E ela é a primeira mulher espia a entrar nessa organização. O debate se ela entra ou não entra é muito grande. Curiosamente, é muito grande por facto dela ser mulher, e eu digo curiosamente porque anos antes ela tinha tido um acidente de cavalo, tinha tido que ficar sem uma perna, portanto tinha uma prótese na perna esquerda, o que fazia com que o seu andar fosse muito característico, quer dizer que ela era reconhecível, e também não podia correr, o que para um espião não é propriamente a melhor coisa. Portanto, estes handicaps eram handicaps, mas que foram superados pela sua força de vontade. No entanto, o facto dela ser mulher criou algumas reticências até ela conseguir o cargo. Ela consegue e vai para a França. E em França ela vai dar um novo ânimo à resistência francesa e vai liderar uma série de operações fenomenais que faz com que e deixem-me ver, em 1942 a Gestapo mande uma mensagem urgente a dizer que ela é pior que qualquer espião e, portanto, é fundamental encontrá-la e é fundamental matá-la. Para mim é interessante perceber que estas mulheres, e se calhar alguns homens, que tiveram um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente no que diz respeito à resistência contra os alemães, são figuras de que nós não conhecemos. Esta mulher sobrevive à Segunda Guerra Mundial e acaba atrás de uma secretária na CIA completamente esquecida. E só agora os seus colegas da CIA vão buscá-la, até porque há alguns estratagemas que ela utilizou ao longo da vida que estão, segundo consta, a ser recuperados pela CIA e a ser recuperados por as organizações dos serviços secretos. Mas estava eu a dizer que aquilo que me deixa algum amargo de boca é perceber que depois de tantos anos passados nós continuamos a ter heróis que não foram reconhecidos. Nós continuamos a ter pessoas que sacrificaram as suas vidas, que sacrificaram o seu bem-estar para tentar salvar o mundo de um homem que era, eu acho que não há sequer adjetivos para o designar, e que continuam a não ser ainda falados e a não ser ainda reconhecidos. E, portanto, nessa perspectiva achei o título também muito irónico, o título muito bem posto, porque na realidade esta mulher sem importância acabou por ser uma mulher fundamental para a resistência francesa e para algumas das atividades que a resistência francesa levou, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, a salvar prisioneiros durante a guerra. É um livro que se lê como se fosse um romance, apesar de ser um livro de não ficção, como eu comecei por dizer. É um livro que se lê, eu li-o em 4 dias, 5 dias, portanto, como veem, foi assim um livro que se lê sem
grandes dificuldades. O livro tem, o texto propriamente dito tem 390 páginas, mas é um livro que se lê sem problema de maior, porque é um livro que se lê como se fosse um romance. Para além da história encantatória da Virginia, temos a escrita da Sonia Purnell e temos toda a investigação que está. A escrita é uma escrita de investigação, obviamente, é uma escrita que nós percebemos que ela quer documentar as afirmações com factos, com coisas que aconteceram e, portanto, sobre esse ponto de vista, funciona como uma tese, mas está tão bem escrito que eu dizia que acaba por funcionar e eu acabei por o ler como se fosse um romance. É, por isso, um livro que eu recomendo para quem gosta de não ficção e para quem gosta de elementos que dizem respeito à Segunda Guerra Mundial. Esta espia foi a espia mais procurada pela Gestapo e, no entanto, só agora se começa a falar dela e, no entanto, só agora nós começamos a saber a sua história. Porquê? Não sei. Porque era mulher, porque tinha... não sei, não consegui perceber, acho que nem a Sonia Purnell percebeu. No entanto, deixem que vos leia ainda do prólogo algo que diz assim: o serviço de Virginia Woolf, no verão de 1940 em França, ajudou a desbravar terreno para um papel audacioso de espionagem, sabotagem e subversão por trás das linhas inimigas, numa era em que as mulheres quase não figuravam no prisma do heroísmo, em que o seu papel no combate estava reservado ao de apoio e cuidados paliativos. Quando se esperava apenas que as mulheres tivessem bom aspecto e agissem de forma obediente e deixassem que os homens fizessem o trabalho pesado. Quando as mulheres ou os homens deficientes estavam confinados a ficar em casa e a levar vidas limitadas e insatisfatórias. O facto de uma jovem tinha perdido a perna em circunstâncias trágicas, ter quebrado as rígidas restrições e ter vencido os preconceitos e até a hostilidade, de modo a auxiliar os aliados a ganharem a Segunda Guerra Mundial, é espantoso. Que uma guerrilheira feminina da sua estatura permaneça tão desconhecida até este dia é inacreditável. E depois, mais à frente, diz assim: os inimigos de Virginia eram mais mortíferos, a sua conduta mais arrojada do que muitas fantasias de Hollywood. No entanto, a narrativa de capa e espada é verdadeira, e Virginia, uma heroína da vida real, perseverou mesmo quando tudo parecia perdido. O universo implacável de enganos e intrigas que ela habitava pode ter inspirado Ian Fleming a criar James Bond. No entanto, ela esteve mais perto de se tornar a derradeira espia. Por fim, com a mesma implacabilidade e astúcia do ficcional comandante Bond, compreendeu a necessidade de se fundir e de manter a sua distância, tanto de amigos quanto de inimigos. Enquanto Bond era conhecido pelo nome de todos os mausões internacionais, ela deslizava por entre inimigos sem ser vista. Enquanto Bond conduzia um vistoso Aston Martin, ela viajava de comboio ou elétrico, ou, apesar da sua deficiência, a pé. Enquanto a personagem de Fleming parecia erguer-se sem dificuldade até ao topo, Virginia teve de se bater por cada centímetro de reconhecimento e autoridade. O seu esforço fez dela a figura que se tornou uma figura que sobreviveu, até prosperou numa vida clandestina que quebrou muitas pessoas mais adequadas ao lugar. Não é de admirar que a atual chefe da Agência de Serviços de Informação Britânica, M16, tenha revelado que procura recrutas que não gritem muito, nem se exibam muito, mas que tenham necessitado de lutar para avançar na vida. Virginia era um ser humano com as falhas, medos e inseguranças dos restantes, talvez até mais, mas estes ajudaram-na a compreender os inimigos. No entanto, acima de tudo, conquistou os seus demónios e ganhou confiança, admiração e, em última análise, a gratidão de milhares de pessoas, de milhares no processo. Conhecer Virginia era nunca mais a esquecer, até ao momento em que se reformou nos anos de 1960 da sua carreira de pós-guerra na CIA. Foi uma mulher à frente do seu tempo, que tem muito para nos contar hoje em dia. E realmente não deixem de ler este livro de não ficção que acaba por nos dar a vida desta heroína, como se de um romance tratasse, desta mulher que foi fundamental para a resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Fica aqui a minha opinião sobre o livro. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. Não se esqueçam, se chegaram agora ao canal, sejam muito bem-vindos, subscrevam. O nosso objetivo é chegar aos 2000 até ao final do ano
E não se esqueçam também de acionar o sininho para receber as notificações e pôr um like neste vídeo. Ajuda bastante e eu gosto de saber. Não se esqueçam de comentar também. Muito importante, eu gosto muito de saber as vossas opiniões e de conversar convosco assim. Certo? Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.